Olá, para você que chegou até nós, este é o GBU Finance. The Good, the Bad and the Ugly Podcast, onde nós tratamos os temas mais importantes para o investidor global. É isso aí, fique conosco para mais um episódio. Pois então, Brian, hoje o episódio é bastante interessante. Tem muita gente que está me fazendo essas perguntas aí já tem uns 2 anos. Todo dia, né? Todo tanto dia, cara. É impressionante. Será que a gente vai conseguir responder isso daí? Olha, de opinião, como diz o ditado, né? Todo mundo tem direito a uma opinião, né? Uhum. E bola de cristal também ninguém tem. É um ditado isso daí? Ninguém tem. Não sei se é um ditado, mas que de fato, bola de cristal ninguém tem. Faz sentido, exatamente. Mas e aí, o dólar está caro, Denis? O que você quer? De opinião ou você quer com bola de base cristal? Em fundamento? De bola de cristal? Eu tô precisando mandar uns dólares aí pro Brasil semana que vem. Eu mando agora, eu espero, o que é? Cara, não funciona assim, eu nem me atrevo. Eu vou te falar, eu sempre ouvi muito, né, essa pergunta por parte de clientes e até mesmo uma inquietação minha, né? Sim. Dólar tá caro, não sei o quê. E o que eu sempre ouvia junto com essas perguntas eram coisas do tipo: mas você lembra que um tempo atrás o dólar caiu e ele voltou para 1,90 e depois ele subiu para 3 e pouco e tal, aí você ouve algumas coisas do tipo: eu acho que vai voltar para 2. Eu acho que vai voltar para 3. Eu acho que volta para 4. Mas aí, cara, o que eu acabo vendo não é tanto acreditar que vai voltar, é o desejo. E desejo eu tenho que o dólar fosse 50 centavos. Eu tenho fé, vai chegar lá. Mas assim, que vai chegar, não vai. O que você vê a respeito disso? Olha, eu vou introduzir uma ideia aqui que eu acho que vai ser interessante, que é o índice dólar, né? A gente olha muito real dólar, a gente olha cruzeiro, cruzado novo, inclusive toda essa discussão suscitada aí pela nova nota de R$200, né? Nosso Lobinho Guará. Lobo Guará, já teve quem falou que podia ser Bolsonaro correndo atrás das emas com a caixa de compromisso. Muitos memes bons. Sim, o cachorro vira-lata caramelo também. Um monte de exatamente. Mas perceba que desde 1790 alguma coisa, o dólar é o dólar. Né? E nós temos aqui um índice que hoje é fabricado pela ICE, que é o Intercontinental Exchange, que mede o dólar versus uma cesta de moedas. Sim. Para saciar a sua curiosidade, o real não está nessa cesta de moedas contra as quais o dólar é comparado. Mas tem euro, tem ien, tem libra esterlina, tem dólar canadense, krona e franco suíço e menos de 3,5% tem várias moedas. O real não está nelas. O dólar variou desde 1967, tá? Nesse índice, esse índice está comparando o dólar com essas moedas, ok? Então, do ponto de vista de nós americanos aqui em Orlando, na Flórida, eu quero viajar para não sei aonde. O meu dólar vai poder comprar kronas suecas, né? Essa é a pergunta. É a pergunta do brasileiro que vai vir fazer compras em Miami, né? Exato. Então, a visão inversa. Vai de 121, é o índice em 1967, quando eles começaram a construir, de maneira artificial, obviamente, foi criado muito depois. Hoje, esse índice, em 2020, está em 93. Então, foi de 121 para 93. O que quer dizer isso? Quer dizer que o dólar desvalorizou frente a essa cesta de moedas, esses 30 pontos, quase 30 pontos percentuais aí. Tá. Okay? O dólar está... Agora,
a inversão de pensamento que eu quero provocar, Denis, as pessoas pensam o real, o dólar, do ponto de vista brasileiro, né? Uhum. Mas será que não é realmente a força que o dólar ganha frente a outras moedas ou perde? Será que é o sistema financeiro brasileiro que ganha força e espreme o dólar ou o contrário? Deixa eu entender o seguinte. Então, assim, comparando com finalzinho da década de 60, o dólar está desvalorizado em 30%. Isso quer dizer que existe, ao menos teoricamente, um espaço para que o dólar possa se valorizar 30% mais. Sim. Tá? Claro que a conta não é exatamente essa, né? Mas voltar a isso. Tá. E o que quer dizer, então, que o dólar ainda está fraco frente a todas as moedas em geral. Exato. Lembrando que em 1967 o euro não era nem projeto, né? Não existia, era só uma união de comércio do aço e do carvão. Na verdade, era uma trégua, né, na Europa. Vamos parar com as guerras por aqui, que a gente não aguenta mais, né? Tinha uns 20 anos depois da guerra. Então, assim, esse índice médio dólar daquela época é teórico, né? Mas a partir dos anos 80 já é um índice real, né? Aliás, com o euro não, né? O euro entrou em 99. Mas se você olhar, ele já esteve aqui, ó, em 1980, ele já esteve a 160 esse índice. Então o dólar era o momento em que na crise latino-americana de dívida, né, nos anos 80, o dólar foi o mais forte que o dólar esteve. Eu acho que não é à toa, porque nos anos 60, 70, 80 houve muito envolvimento da CIA dos Estados Unidos na América Latina, né? Por conta tem várias lendas e histórias verídicas por trás verídicas, disso. Né? A escola de guerra das Américas. Então tem coisa que realmente é fato histórico dos Estados Unidos. Então pode ser que muitos países latino-americanos comprando dólares, né? Escasseio de oferta e demanda. Sim. Né? Escasseio de dólar, sobe o preço do dólar. Exato. E aí isso na década de 90 teve, durante a década de 80, eu devo dizer, teve essa inversão aí com a abertura, não a abertura das economias, mas a tendência de acabar as ditaduras, né? Certo. Sim, foi de fato que aconteceu em praticamente toda a América Latina, né? A década de 80 foi o momento de tentar voltar a uma certa normalidade democrática. Cara, foi muito interessante você ter dito isso. Acho que, de fato, aqui no Brasil a gente acompanha muito pouco utilizando esse índice de cesta de moedas, justamente porque o real não está nela, mas aí a gente precisa entender uma coisa. Por que o real não estaria numa cesta de moedas, sendo o Brasil a 10ª economia do mundo, que não é de se desprezar? Aí você tem algumas coisas como, por exemplo, a extrema volatilidade que a nossa moeda tem. A nossa moeda é muito volátil, é uma coisa assim impressionante. E é curioso, Brian, porque eu não gosto muito de achismos, né? Quer dizer, todo mundo tem os seus achismos, mas eu gosto de ter os meus, pelo menos, embasados em alguma coisa, né? Metodologia, sim. Exato. E há um tempo atrás eu comecei a fazer uns estudos baseado na inflação. Tá? Qual que é a ideia por trás disso? Seguindo até a escola austríaca de pensamento econômico, né? A escola austríaca de economia. Bom, o que determina o câmbio entre duas moedas é a inflação a inflação que ocorre em cada uma delas. Então, assim, você pega a moeda A e pega a moeda B. Pega um período X, digamos, de 10 anos. Então, assim, a moeda A, você vai verificar qual foi a inflação entre elas. Qual foi a inflação do período, nos 10 anos. Vai fazer a mesma coisa pela moeda B. Ao fazer isso, você consegue ver qual moeda se desvalorizou mais do que a outra. Todas as moedas, infelizmente, têm inflação. Eu digo que infelizmente porque a inflação não é uma causa natural, ela é algo causado. Exato. Pela intervenção dos bancos centrais, principalmente. Exato. Então, assim, quando você mede a inflação de duas moedas e faz a comparação,
você consegue ter uma ideia se a moeda ficou mais barata, ou se a moeda ficou mais cara, ou se a cotação naquele momento para onde ela está. Bom, eu comecei a fazer esse estudo, e aí eu fiz o seguinte, eu peguei a inflação de preços, tá? Que tem, eu sei que ela tem uma série de problemas, né, metodológicos, mas enfim, é perfeito. É o que é de melhor, né, assim, mais seguro para a gente fazer qualquer conta. Então eu peguei a inflação de preços do dólar, calculada peguei o CPI, que é calculado pelo Departamento do Trabalho, que até me surpreendeu quando eu fui pesquisar. Eu falei, caramba, o Departamento de Trabalho é quem faz a estatística de preços, né? Exato. Mas peguei lá a estatística oficial. E aqui no Brasil, eu peguei 2 índices e atribuí o mesmo peso para eles, né? Eu peguei o IGPM e o IPCA. Por quê? O IPCA é mais preços ao consumidor, né? Você tem lá diretamente na ponta. E o IGPM, ele acaba, de uma certa forma, pegando mais os preços de bens de capital, ou seja, preços da indústria, preços do atacado, enfim, né? Então, eu coloquei as duas e fiz lá a conta. O resultado desse estudo está aí na descrição do podcast, para quem quiser baixar e tudo mais. O que eu encontrei? Eu desenhei uma linha do dólar ideal, do qual deveria ser a cotação do dólar. Resultado, a cotação do dólar nunca estava naquela linha ideal. Aquela linha ideal, ela era meio magnética, ela atraía de uma certa forma, né? Se o dólar se descolasse muito para cima ou para baixo, cara, ele voltava para aquela linha. Então isso foi uma das coisas que eu comecei a observar. Falei, pô, legal, então ela funciona, né? Só que o dólar quase nunca estava lá, ou ele estava mais acima ou ele estava mais abaixo. E aí, né, o que aconteceu? Você já começa a identificar no gráfico os períodos em que o dólar se descola daquela linha, o que tinha acontecido. Então você tem lá no comecinho, né, no finalzinho da década de 90, quando o governo brasileiro abandonou aquele câmbio que a gente tinha aqui, que eram as bandas cambiais, né, que era uma cotação artificial do dólar. Quando o governo soltou, cara, que foi bem logo após o Fernando Henrique ter sido reeleito, o dólar dá uma disparada, ele praticamente dobra o valor. Só que ele volta. E aí ele vai indo, no gráfico dá para ver isso direitinho. Aí quando vai se aproximando o medo do Lula se eleger pela primeira vez e tal, o dólar dá uma disparada também. Só que aí o Lula se elege e não faz nenhuma bagunça na economia. De fato, ele manteve as bases que vinham. Então, o dólar vai e volta. E aí, no meio, acho que do primeiro mandato do Lula, começou a ter um grande influxo de capitais aqui no Brasil. Aí o que aconteceu com o dólar? Ficou lá barato. Ele só voltou a dar uma bagunçada de novo em 2008 com a crise, né, do subprime. E aí ele voltou mais para a linha e tem outras coisas lá. Mas o mais importante é que, assim, até janeiro desse ano de 2020, quando alguém me perguntava se o dólar estava caro, estava barato, eu falava, olha só, a 4 e qualquer coisa, ele ainda está até mais barato do que deveria estar. Porque pela conta que eu estou fazendo aqui, né, acompanhando a inflação, ele deveria estar entre 4,17 e 4,24. E esse número é importante, Brian, porque o câmbio ideal hoje nosso deveria ser esse. Alguma coisa aí na casa de 4,20, 4,30 seria normal. Então, assim, num primeiro momento você olha e você fala, caramba, o dólar está caro, olhando pela inflação. Claro que as pessoas falam que o dólar está caro, quase ninguém faz esse tipo de conta, salvo alguns analistas que têm outras métricas e tal. Mas a gente fala que o dólar está caro porque ele subiu muito rápido. É isso que dá a impressão de que ele está caro. Mas, de fato, sim, ele está caro, ele está mais caro do que deveria estar. Agora vem a segunda parte, que é por que ele está mais caro? Por que isso aconteceu? Né, parada. Pois é, isso volta nessas forças aí de oferta e demanda. Tudo nessa vida parece que é uma lei que Deus criou no mundo, que é a oferta e demanda vai gerar escassez, que vai determinar o preço. O que aconteceu? A gente vê aqui, todos esses artigos a gente pode colocar, né, no rodapé. Nós temos claro. Um artigo sobre as moedas de mercados emergentes frente ao dólar, né?
E realmente todas elas desabaram. Não foi só o real, a gente até viu coisas sendo circuladas em março, em abril, de que o real tinha caído 40 e tanto por cento e tudo mais. Por quê? Porque instituições, fundos de pensão, atores do mercado financeiro, governos, até certo ponto, comprando dólar como safe haven, né? Então, comprando assim, olha, eu vou comprar dólar para me garantir nessa crise, para eu poder pagar contas ali na frente e tudo mais, né? Ou ter essa reserva. E essa força toda gera a escassez de oferta de dólares, e aí dólar sobe e as moedas abaixam. Em conjunto, você vê o DXY, que é DXY, né? Se você quiser olhar o índice, você vê o índice dólar. Isso você tem aqui em Bloomberg e Yahoo Finance. Você pode achar a tabela, né? O gráfico, desculpa, pode cortar ali. O gráfico para o DXY, e você vai ver que na crise aqui disparou o dólar. Coisa muito diferente de 2008, em que o franco suíço, né, que sempre teve uma paridade aí de um franco suíço para €1, por causa do fluxo de dinheiro indo para a Suíça como um lugar de proteção em 2008, fez com que o franco suíço disparasse para 1,20 versus o euro. Subiu 20% na crise de 2008. Você vê alguma outra influência, o porquê disso? Sim, vejo e é bastante claro. Primeira coisa o coronavírus pegou todo mundo de surpresa. E a reação, embora previsível, de todos os governos foi o seguinte: não podemos deixar a economia cair. Primeiro assim, todos os governos mandaram fechar tudo, né? Estanca a atividade econômica. Já sentindo o estrago que ia ser, não podemos deixar que a coisa fique assim. Então vamos injetar dinheiro na economia para tentar salvar tudo. Vamos salvar as empresas, vamos tentar dar um teto mínimo de salário, vamos fazer isso, aquilo outro. O que acontece? A quantidade de dinheiro injetada nas economias em todo o mundo, nós já estávamos vivendo, né, um período de bastante relaxamento de liquidez, né, o quantitative easing, né, que era você injetar liquidez nas economias para tentar evitar uma possível depressão e tal. Com o coronavírus isso ficou inevitável. A depressão veio a forceps, né, por algo que ninguém estava esperando. Então, assim, a ideia de todos os bancos centrais foi: vamos colocar dinheiro na economia. Só que aí acontece um problema. Todos os países, nenhum país tem superávit de impostos, entendeu? Todo mundo trabalha lá perto do zero ou sempre com algum déficit. Exprimido. Sim, exatamente. Estados Unidos são um exemplo disso. Só que, exatamente, diferente de qualquer outro país do mundo, de qualquer outra economia do mundo, os Estados Unidos podem fazer isso. Porque o próprio dólar é lastro, é a garantia do valor para as outras moedas. Então, assim, de uma certa forma, e é muito difícil a gente entender isso, até compreender exatamente até quando vai esse limite, o governo americano pode emitir dívida da forma que bem entender. O Fed pode colocar no seu balanço o que ele bem entender. E não tem... Isso não pode trazer alguns problemas para a economia doméstica dos Estados Unidos? Sim, mas uma economia que é majoritariamente baseada em consumo, isso não chega a ser um problema tão grande. Agora, quando você olha para o resto do mundo, o que aconteceu? Todos os outros países tentaram fazer a mesma coisa, dentro do que podiam. Olhando especificamente para o Brasil, nós estamos vindo já pelo menos há 5 anos em déficit fiscal primário, ou seja, o governo tem gasto bastante mais do que arrecada, já tem pelo menos uns 5 anos, tá? Desde do meio do governo Dilma até agora. Certo.
O governo brasileiro também tem uma situação, acho que é única no mundo, é um dos poucos governos que em períodos não de guerra, simplesmente não tem dinheiro para fazer nada. Nós temos 93% do orçamento do governo federal aqui engessado. Ele é obrigado a gastar em gastos que já estão especificados. Sim, por lei. Majoritariamente salários e pensões. Só 7% dos gastos do governo federal são de livre assignação, ou seja, o governo exatamente pode decidir o que vai fazer. Isso, assim, todo ano fechando com um cheque especial, né? Porque a gente está fechando no déficit. Sim. Então, assim, o governo já não tinha dinheiro suficiente para isso. Aí, de repente, vem toda essa onda. Aí, o que acontece? O déficit para esse ano estava previsto a gente fechar um cheque especial, seria de 100 bilhões de reais. Na verdade, as estimativas agora estão apontando que vai ser de 500 bilhões de reais. Nossa, o déficit para esse ano. Por quê? O governo tentando dar os auxílios, os subsídios, reativar a economia de alguma forma. E, ao mesmo tempo, a arrecadação despencou. Hoje, aqui no Brasil, por que essa coisa pode parecer meio chata, mas ela é super importante para a parte de investimentos? Na verdade, ela é fundamental. Tá? Por exemplo, exemplos disso. As prefeituras já estão falando que não tem dinheiro para fazer a volta às aulas. Quer dizer, não volta às aulas, né? Início das aulas, porque as aulas nem tinham começado. Tá? Certo. Então, assim, claro que não tem dinheiro. As prefeituras mandam todo o comércio fechar, impõem algumas restrições ao funcionamento, não arrecada, tanto atividade econômica, você não tem dinheiro, aí vai faltar. Só que, assim, os governos, tanto estaduais, municipais e o governo federal, não cortou os seus gastos. Sim. É um funcionário igual. Sim, o funcionário concursado estão em casa e estão recebendo igual. Então, assim, e são gastos que realmente não dá para cortar com as nossas leis atuais. Resultado é o que acontece agora. Você tem muito dinheiro, gerar dívida. Tá? O governo ele nunca vai quebrar, o governo federal nunca quebra. Mas ao gerar dívida, automaticamente você está gerando inflação para o futuro. Agora, nós só não estamos vivendo num período de inflação porque a atividade econômica no Brasil está tão deprimida, mas tão deprimida, que até a inflação está baixa. Por isso que a nossa inflação está controlada há alguns anos. Fala, olha só que êxito, né? A inflação controlada. Não tem mérito nenhum. É que a atividade econômica está tão deprimida que não gera nem inflação. Apesar Isso de anos? Você não diz que é só do coronavírus? Já vinha de antes, tá? A gente tá. O último período de inflação que nós tivemos alta, se eu não estou enganado, foi 2015. Nós fechamos com 12% naquele ano, tá? De inflação, na inflação anual. De lá para cá, a inflação foi caindo, mas foi caindo porque vieram as crises econômicas. Nós tivemos queda do PIB. Quedas acentuadas do PIB, e quando nós estávamos começando a ajeitar a coisa, veio a crise do coronavírus. E a crise do coronavírus jogou tudo por terra. Então, assim, nós deixamos de ter qualquer possibilidade de ajuste. A inflação vinha baixa por conta disso. A nossa taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, ela vinha abaixo porque não havia necessidade de você mantê-la alta, já que a inflação estava baixa. E agora, recentemente, na última quarta-feira, ela caiu para 2%, Brian. Sim. Nunca na história do país nós tivemos isso, né? Aliás, a gente vai ficar repetindo isso por bastante tempo. Nunca na história do país teve tão baixo, porque ainda é capaz de baixar mais. Mas tudo isso são assim, tentativas desesperadas. E quando eu falo desesperadas, é no sentido etimológico da palavra, ou seja, que não há esperança mesmo. Sim. Como não há esperança, você faz qualquer coisa. É o que está sendo feito para tentar reativar a economia. Mas não adianta você querer tapar o sol com a peneira, né? Até desviando um pouquinho do nosso tema. Se você não cortar os gastos públicos, você não vai conseguir resolver isso. Mas assim, qual que é o efeito que isso traz para a cotação do dólar? O que o mercado está fazendo agora? Tá? Não seria motivo, nesse instante, se a gente não tem inflação, para o dólar estar assim. Só que os mercados, eles sempre tentam, de uma certa forma, colocar um preço nas coisas, naquilo que ele consegue enxergar de futuro. Sim. Então o mercado já está falando que agora a cotação do dólar tem que ser essa, porque quando a inflação vier, e ela vai vir,
ela vai ser, é o que eu falo, né, às vezes com muitos clientes, converso com alguns colegas e falo, vai ser a segunda chicotada dessa crise. E quando a segunda chicotada vier, vai ser difícil aguentar, suportar a dor disso. E a inflação vai vir galopante. O que o mercado está fazendo agora é simplesmente ajustar o câmbio àquilo que ele é capaz de ver. Porque quando a gente fala de câmbio, não sou só eu que quero ir aí para te visitar, Brian, daqui a alguns meses. Porque eu já tinha programado fazer isso esse ano, né? Está preso em casa. Estou preso em casa, hein? Não é para isso. Isso é o menos importante. O mais importante são aquelas empresas que importam e exportam. Exato, eu diria até fluxo, investimento direto estrangeiro, daí tem a conta de balanço do governo e tudo, então títulos de dívida que o governo brasileiro tem dos Estados Unidos. Tem fora, na verdade é pouco, tá? O volume é relativamente pequeno, mas tem alguma coisa, entendeu? Certo. Então sim, você tem tudo isso, tem as dívidas das empresas, você tem muitas empresas que têm financiamento fora, então tudo isso é o que reflete o câmbio. Então, assim, se a gente for dizer de uma certa forma, né, tentar responder, o câmbio está caro? Sim, não há dúvida nenhuma que o câmbio está caro. A questão é, ele vai continuar caro por muito tempo? A minha resposta é a seguinte, sim, ele não vai voltar nem perto de onde deveria estar, e o valor que deveria estar é na casa aí de uns 4,20, até 4,50 seria um valor bem aceitável, né, para o câmbio estar. Ele não vai voltar para isso, e é mais provável que ele, se ele tiver um movimento a fazer, é ir para cima. Mas se ele não for para cima, é bem possível que o valor ideal vá encostando nesse câmbio que a gente tem agora. Então, assim, claramente pelas evidências que eu vejo, né, e que o mercado todo, olhem os que os analistas de diferentes casas dizem, e lá a gente vai ter uma resposta bem clara. Você vê que todo mundo aponta para o dólar, infelizmente, tem que ficar assim. Ele tem que ficar nesse patamar. Sim. É triste, né? Mas assim, é algo que, infelizmente, quando você tem todos os recursos numa moeda que não é necessariamente uma moeda forte, você está exposto a esse tipo de coisa. Exato. E assim, do lado de cá, olhando o índice dólar versus, né, as outras moedas, e inclusive a partir de 99 que você tem uma outra moeda com uma força parecida com o dólar, né, lastreado. Na mesma escala de grandeza, né, vamos dizer assim. Exato. Se você olhar a União Europeia como um bloco financeiro, ele é maior do que os Estados Unidos hoje, o PIB da União Europeia. Em segundo lugar, Estados Unidos, em terceiro lugar, China. Se você olhar esse índice da moeda dólar desde 1967, você vê alguns pontos muito interessantes. Assim, quando o dólar estava enfraquecido, em 78, quando o Fed aumentou a taxa básica americana a 20% ao ano, a Selic americana estava 20% ao ano. Olha só, pena que em 78 não tinha nascido, hein? Senão só ia comprar T-bills. T-bills de 100 anos. Tem uma emissão de 100 anos aí, eu vou me garantir aqui, em dólar. Então são períodos assim, abaixo de... Eu estou olhando os períodos que estão abaixo de 90. Black Monday. Em setembro, famigerado, para quem é do mercado financeiro, um salve para o Black Monday, 1987. As ações caíram 20% no dia. No Black Monday estava 85 o índice dólar, ou seja, aquela coisa, as pessoas que tinham dólares estavam com medo, tirando dinheiro dos Estados Unidos e mandando para outro lugar, né? E não existia euro naquela época. E você olha hoje, o dólar está a 93, a média histórica dele é por volta de 100, tá? Então ele está abaixo da média histórica dele. Baseado, de novo, é um mundo tão relativo, né? Que é difícil a sua cabeça compreender, assim, colocar todas as variáveis numa coisa só. Por quê? A gente está medindo o dólar versus euro versus ien versus as outras moedas fortes do mundo. Então a tendência do dólar se valorizar
A tendência são as instituições, os investidores, os fundos trazerem dinheiro para dólar, embora esse artigo que eu comentei, que é aliás, foi um artigo ontem que eu li, uma projeção, uma análise da Goldman Sachs, dizendo que a previsão deles é que o dólar enfraqueça ainda mais e que mercados emergentes se fortaleçam, justamente por essa emissão de dívidas. E a gente sabe, mercado emergente, a definição, né, é aquele mercado que não alcançou a sua maturidade. Ele ainda tem muita estrada. Mas vem cá uma coisa, essa previsão, ela põe algum prazo para isso? Ela põe algumas datas? O que ela está considerando? Eu acho que é de curto prazo. O Goldman Sachs está dizendo, olha, vai ter essas histórias de recuperação em V, recuperação em W, né? O pessoal está olhando um gráfico, dizendo a linha que o gráfico vai fazer vai parecer um W. E agora nós estamos a segunda perna do viés da esquerda para o lado direito do W. Tá entendendo? Você tá me acompanhando? Aí faz esses prognósticos, né? Daí dá tudo errado, não acontece nada. Que o sujeito falou, não, mas eu estava falando para o lado esquerdo, você estava olhando para o lado direito. Enfim, o gráfico que a Goldman Sachs está prevendo é que no curto prazo, mercados emergentes sejam inundados com dólares, procurando yield. É aquela famosa frase assim que a gente vê nos mercados aqui fora, que é o search for yield, a busca pelo rendimento, né? Entendi. Eles estão buscando retornos, esses dólares. Aqui nos Estados Unidos, meu amigo, você quer um retorno sem risco, a taxa livre de risco nos Estados Unidos hoje está entre 0,5 e 0,75. Ou seja, está rendendo nada. Né? Então, esses dólares vão buscar mas você veja uma coisa, foi bom você ter dito isso para mercados emergentes, tá? Eu acredito que o Brasil não se enquadre nisso pelo seguinte, hoje a nossa taxa livre de risco está em 2%, mas em termos reais, ou seja, quando você considera a inflação, nós já estamos com juros negativos. Sim. Ou bem próximos disso. Sim. Tem pouquíssimos lugares hoje no mundo que não estão com juros negativos. Quando você falou, cara, até engraçado, você estava falando, né? E eu ouvi pra caramba de recuperação em V, recuperação em W, tem a recuperação em U e não sei o quê. Tem uma série do Netflix que é The Good Place, que ele fala da vida de quatro pessoas, né? Tem umas meninas também, que, eles morreram de repente de um acidente. E eles foram pro afterlife, né? Para depois da vida. Como eles não foram exatamente pessoas boas, eles foram pro inferno. Só que lá no inferno, o cara responsável, né, por atormentar a vida deles, fazia com que eles acreditassem que eles tinham ido pro céu. Ok. Parece que caramba, mas se isso é o céu, por que eu estou ansioso? Por que está acontecendo isso? Aquilo, não sei o quê. Bom, aí mais para o final da série, né? Uma das coisas que eles falam é que o universo ele funciona de uma forma muito especial. Então ele não tem uma linha do tempo, né? A linha cronológica não é uma linha reta. É parecido, alguma coisa semelhante ao nome Jeremy Bearimy, escrito em letra cursiva. Ou seja... Jeremy Bearimy. Nós agora estamos bem aqui, bem próximo do pingo do I, do Bearimy. Só uma errata, o Fed Fund Rate, a taxa Selic americana, está 0 a 0,25. Você fez a memória de uns meses atrás. Isso, quem me dera fosse 0,75, bons tempos. Já pensou? Não, mas olha, uma conversa que eu tive com alguns clientes, né? E vejo o que acontece hoje em dia, né? Dessa questão do dólar. Para aquele cliente que sempre foi muito conservador, tá? Por N razões, ou porque o que eu acabo vendo, a gente sempre fica na cabeça, o cliente conservador é aquela pessoa de mais idade e não sei o que, não. Às vezes tem pessoas assim, jovens que são conservadoras, né? Eu acabei observando bastante isso, Brian. Por exemplo, em caso de
Você imagina aquele cliente teu que ele é empresário, ou seja, ele tem o patrimônio dele em risco na empresa dele, na empresa da família, onde ele devota todas as horas de trabalho dele, né? O patrimônio foi construído às vezes pela geração anterior, ou ele está construindo e tal. Esse investidor, ele vai ser conservador porque ele já sabe que o risco dele está na atividade, então ele tende a ser conservador, né? Mas assim, você tem de tudo nisso. Mas o que acontece é que antes de você ser conservador, você ganhava algum dinheiro sendo conservador, entendeu? Você não precisava esquentar muito a cabeça, você não precisava aprender sobre o mercado, não precisava aprender sobre coisas diferentes ou buscar alguma ajuda profissional mais concreta, mais especializada, porque, cara, deixa o dinheiro lá no banco, em qualquer coisa, um CDB, um fundo bem tranquilinho e estava resolvido. O problema é que isso acabou. Você vai falar, mas as pessoas são muito gananciosas e querem ganhar dinheiro. Não é isso. Olha só o que acontece. Você imagina uma pessoa, claro que eu não estou falando para quem às vezes já tem uma boa carteira, já tem uma bela reserva montada, mas a maioria dos mortais está ainda batalhando para formar a sua reserva para o momento de se aposentar, né? Eu posso te dizer, cara, assim, 95% dos meus clientes são esses. Estão montando carteiras ainda, né? E se você for extremamente conservador, ou seja, você de fato não estiver disposto a tolerar nem um pouco de risco, nós vamos ter um problema sério aí, porque talvez seja impossível que você se aposente. Exato. Tá? E aí não tem, você trabalha, e eu sei que agora cada vez mais as práticas, né, do que você tem aí com as que nós fazemos aqui no Brasil, Brian, elas se aproximam bastante. Até porque as taxas são muito parecidas, o mercado brasileiro tem ficado cada vez mais sofisticado e tal. Mas, cara, às vezes pode chegar a ser impossível para um cliente extremamente conservador conseguir ter a sua fazer a sua aposentadoria, fazer a sua reserva. Nisso eu concordo com as palavras de Ray Dalio, né? Aliás, ele concorda comigo, né? Então vamos dizer as claras aí. Ele pegou uma... Não, tô brincando, né? O cara é criar o maior hedge fund do mundo e uma cultura corporativa assim invejosa. Eu realmente acompanho o Ray, Mr. Dalio, e assim o paper, né? A pesquisa que que a Bridgewater fez dizia o seguinte: isso começo de 2019, essa pesquisa que eles fizeram, que o mundo está ficando muito complicadíssimo, há necessidade pela integração. O ângulo deles não era que havia uma pandemia, eles são bons, mas nem tão bons, né? Mas eles falaram assim, olha, está ficando muito complicado. 2008 mostrou que os mercados financeiros estão integrados, então às vezes uma cidade-estado como Singapura, porque tem muita trading, tem muita coisa lá, se eles têm um problema com a geração de dívida deles lá, pode ter um ripple effect, né? Um efeito assim que passa por vários mercados financeiros. A gente tem problemas aí, sendo que aqui não tinha nada. E vai ser essencial na próxima década, eles escreveram em 2019, assim, encerramos 2019, encerramos essa década, o que a gente está olhando para a próxima? Vai ser essencial a diversificação. E a diversificação não clássica, como é o que a gente estuda nos mercados, né, quando a gente entra no mercado financeiro, mas a diversificação global, né? Agora que você tem você tem a maré e a contramaré, né? Então você tem agora o problema de mercados longínquos, como os Estados Unidos era do Japão, da China, causou sérios problemas financeiros, sendo que Estados Unidos e Japão e China têm um trade pequeno fora a parte aí de exportação da China. O resto eles realmente não têm muita convivência. E Estados Unidos quase fez desabar as economias lá. E agora, a contramaré, como é que você se protege de uma coisa dessa? Investindo de maneira global, né? Espalhando aí o seu patrimônio
em mercados que estão desassociados de concentração de risco. É uma coisa que a gente tinha falado até nós chegamos a falar em algum episódio ainda de diversificação, eu não lembro. Se nós não falamos, vamos ter que falar assim, exatamente todos os detalhes, tudo que a gente puder falar de diversificação. Mas cara, realmente não tem como. A gente vai precisar realmente, se você quiser ter ganhos, ter ativos que não têm uma correlação muito clara e ter que suportar algum risco. Por isso que é importante mesmo a gente sempre trabalhar com prazo também nessa equação, né, Brian? Não adianta só a gente ficar pensando aí em ganhos e tudo mais. Por isso, assim, o que eu vejo bem claro para nós que estamos aqui no Brasil, eu tenho que pensar em moedas fortes? Necessariamente tenho que pensar em moedas fortes, por proteção, por diversificação e tudo mais. E vem a pergunta, o dólar está caro? Está, mas se acostuma, porque assim como o coronavírus, assim como o distanciamento social, né, assim como uma série de outras coisas, home office é uma coisa legal, né? Mas pelo menos tem algo de bom aí. Mas veio o que eu não estou gastando de combustível e ganhando de tempo de poder trabalhar do home office é fantástico. São coisas que vieram para ficar, então a gente tem que se adaptar a isso daí mesmo. Brian, você quer dizer alguma coisa? Você quer dar algum recado? Quer falar algo para o pessoal que está acompanhando? Não, é isso aí. A bola de cristal ninguém tem. Se alguém tiver, eu acho que aí o mercado perde a graça. A gente tem metodologia, né, para olhar para trás, como você está observando aí a tendência à média, né? Isso é positivo. Eu já acredito que não é internamente no Brasil que se dita o valor do dólar. Eu acho que é mais o gringo, o cara de fora que vai ditar quanto vale o real por estar colocando dinheiro para funcionar no Brasil, que é um país com muita oportunidade, com tremendo crescimento. Então tem que ter investimento vindo de fora para financiar isso, e isso abaixa o preço do dólar. Mas realmente... eu prefiro aquilo lá que você estava mencionando, né, de planejamento, de sofisticação. Eu acho que isso vale mais a pena, mais energia gasta num plano, numa profissionalização de patrimônio, do que realmente em tentar acertar a mosca do outro lado da sala com um tiro de bazuca. É isso aí, meu caro. Pois então, muito bem. Brian, eu quero te agradecer mais uma vez pela conversa. É bom, você me trouxe até informações que eu vou começar a olhar com mais carinho aí. Eu, na verdade, sempre desprezei um pouco cesta de moedas, né? Sempre foi mais uma curiosidade. Mas, não, tem que estar de olho nisso daí, sim. E é isso, meu caro. Muito obrigado. Obrigado para você que nos está acompanhando, para você que tá nos seguindo. Esse foi o 6º episódio e muitos mais virão aí. Se você quiser, escreve aí pra gente na descrição do episódio, tem o nosso e-mail. Manda sugestão de algum tema, pode mandar perguntas, pode mandar questionamentos. O Brian e eu vamos estar muito felizes de poder responder, certo? É isso aí. Então tá bom. Um forte abraço para todo mundo, uma boa semana.